Oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou falar sobre um pequeno Deus, um manual da boa convivência do ambiente corporativo, que é o Escute o que ela diz, escrito pela Joanne Lipman e publicado pela Primavera Editorial. A proposta desse livro é justamente o que está neste título maravilhoso: escutar, prestar atenção, propagar o diálogo, a conversa entre gêneros no ambiente de trabalho. Uma pesquisa absurda, diversos exemplos que evidenciam as diferenças e os preconceitos que favorecem os homens nos negócios. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link para compra aqui na descrição, tem tanto no formato físico quanto no formato digital. Ele vai escancarar a necessidade de homens e mulheres estabelecerem um diálogo, que existe uma indústria que prega que para resolver essa lacuna, esse problema de gênero, só depende de nós mulheres. Cobram atitude somente das mulheres, mas não é bem assim que funciona, porque isso seria resolver só a metade do problema. A gente precisa do 100% para começar a caminhar em direção a condições igualitárias de trabalho. É um livro que vai desafiar tanto homens quanto mulheres a examinarem os seus próprios preconceitos e reformularem ativamente as culturas de trabalho para serem mais receptivas às mulheres. E assim, são pesquisas e mais pesquisas com dados que confirmam tudo isso de várias formas, não é algo que a gente, sim, seja capaz de negar. Nos Estados Unidos, as mulheres ganham 80% do que os homens ganham. Existe outro ponto também, que o racismo fala bastante alto: mulheres negras ganham 63% e as latinas 54%. E dá pra englobar todas as pressões estéticas que as mulheres sofrem e que acabam colocando em posição de competição quando elas vão disputar a mesma vaga, por exemplo. O visual conta mais do que o currículo em muitos lugares. Todo o lance de embelezamento dentro, seguindo um padrão estético, assim, é absurdo. O primeiro capítulo fala muito sobre isso, sobre essa vida secreta, sobre as dificuldades que as mulheres têm de assumir suas conquistas, de como a gente costuma se diminuir. Em reuniões a gente fala menos, ou às vezes nem fala. Algumas declarações sempre em tom de pergunta, nunca querendo acusar nada. Não seria melhor fazer isso, ver dessa forma? E muitas vezes todas essas atitudes, elas são plenamente conscientes de tudo. A gente sabe. Desde criança, os meninos são sempre incentivados a serem os melhores, a competirem, enquanto meninas que demonstram alguma posição de liderança, elas são normalmente vistas como chatas, como mandonas, são ali tipo banidas. Só pelo sumário você já pode ver a importância do Escute o que ela diz. Esse livro realmente precisa ser lido e ele me inspirou a trazer obras que abordam o ambiente de trabalho, o machismo, o feminismo, diversidade, falta de diversidade, entre outras coisas. Acho importante fazer esse link para enriquecer ainda mais a experiência de leitura e compreensão sobre o assunto. Inclusive, já começando, o nome original deste livro é That's What She Said, que é uma alusão direta ao jargão usado na série The Office pelo personagem do Steve Carell. The Office é uma sitcom que foi transmitida de 2005 a 2013, inspirada na versão original de mesmo nome, produzida no Reino Unido em 2001. O formato é um mockumentary, que é uma simulação de documentário, e mostra o dia a dia dos empregados de uma fictícia companhia de papel, mostra a rotina do escritório, colegas de trabalho com todo o seu mau humor, tédio e disputas de ego. Daí a frase That's What She Said é usada pelo personagem do Steve Carell para reafirmar alguma frase com conotação ambígua em forma de piada. Falando assim, parece aquelas piadas do tio do pavê. Eu acho que realmente é. A série tem um humor peculiar e muito sarcástico, que eu acho que é justamente isso que é usado para explorar ali o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo. Eu separei algumas indicações de séries, filmes e documentários, e eu meio que vou separar por tópico. Por exemplo, agora eu meio que vou voltar para o capítulo 1, A Vida Secreta das Mulheres, que a gente tem uma coisa que aborda muito a aparência, o que me lembra O Diabo Veste Prada, de 2006. Eu acho que esse filme quase todo mundo conhece, quando a Andy, a personagem da Anne Hathaway, vai trabalhar no emprego dos sonhos dela, vai trabalhar numa revista e a função dela é ser assistente da Miranda, da temida Miranda, que é a personagem da Meryl Streep. Ela começa a ver que ela não está se sentindo bem naquele ambiente tenso de trabalho, questiona muito a sua habilidade, a sua capacidade de fazer as coisas, além de questionar a sua própria aparência e ter muita também competição entre outras mulheres. Um outro filme também é Eu Não Sou um Homem Fácil, uma comédia da Netflix que inverte papéis para falar sobre machismo. Uma realidade onde todos os valores que são atribuídos aos homens são tirados deles e colocados nas mulheres. É uma real inversão. Elas saem para trabalhar, não são julgadas, enquanto os homens
ficam responsáveis pelos afazeres domésticos, pelas crianças, por tudo. Traz questões de aparência também, por exemplo, depilação, preconceito com a forma de se vestir, mas eu acho que o mais interessante, o que acaba ficando bem cômico, são os estereótipos de gênero. O pneu do carro é trocado pela mulher, posições de liderança em empresas são de mulheres, o corpo masculino passou a ser sexualizado, objetificado. Então assim, é uma comédia, tem muitos pontos que não são tão certos, eu acho que não é pra ser levado 100% a sério, mas tem questões muito boas que servem ali para levantar questões e fazer a gente refletir. Um assunto extremamente recorrente em Escute o que ela diz é tecnologia, e eu tenho uma série perfeita para falar sobre isso em ambiente de trabalho, que é Silicon Valley, que conta a história de 6 programadores que tentam construir uma carreira bem sucedida no Vale do Silício, na Califórnia, daí o nome da série. Eu tinha visto uma vez uma matéria do Bill Gates dizendo que gostava dessa série e que, segundo ele, é uma das poucas obras da cultura pop que retrata de forma realista a comunidade de tecnologia do Vale do Silício. Veja só. Ela é muito bem vista na crítica, bem aceita pelo público, e é uma série que traz diversas situações de machismo no meio tecnológico, assim como The It Crowd também. Separei 3 indicações que mostram o cotidiano, né? A vida normal, vamos dizer assim. Que é um pouco do que explora no capítulo 2, o sucesso dela é o seu também, né? Que é um lance mais de corrigir a figura corporativa. O capítulo 3, todo mundo é meio sexista, que é aquele lance de ter que se provar sempre o dobro, né? A realização da mulher muitas vezes é atribuída à sorte, à beleza. E o capítulo 8, chamado Mulheres Invisíveis, que é um capítulo que mostra também a realidade de mulheres mais velhas, que são mais experientes e também são o quê? Mais ignoradas. Tem um lance também de penalidade materna, quando a mulher decide ser mãe, muitas vezes ela não consegue dar continuidade à sua carreira. Todo o trabalho que a mulher tem, e é um trabalho invisível, que ninguém consegue ver, tipo o trabalho que ela faz em casa, que é como se fosse algo natural. Terry Rock é uma série que gira em torno da Liz, que é interpretada pela Tina Fey. Ela é redatora-chefe de um programa ao vivo de comédia de Nova York. Além de ter que lidar com o seu chefe arrogante e extremamente controlador, ela vai ter que driblar possíveis problemas da nova e imprevisível estrela do seu programa. Outra série é a Insecure, e a gente tem uma jovem que trabalha em uma ONG de apoio a crianças periféricas. Ela tem uma amiga, uma parceira para todas as horas, que é a Molly, e a série mostra as diversas experiências das amigas dentro e fora do trabalho. Muitas delas não são nada agradáveis. E Insecure, além de tudo, traz o lance de minoria e pertencimento. E mais uma série, dá-lhe série neste vídeo aqui hoje. É uma muito querida pelos fãs, tenho vários amigos que gostam muito também, que é Parks and Recreation. A série vai explorar de forma cômica a rotina de funcionários públicos do Departamento de Parques e Recreação, assim como o título da série, e vai trazer vários assuntos, inclusive assuntos de convivência em ambientes de trabalho, que é o nosso foco aqui. O capítulo 6 se chama Apesar de Merecer, Ela Não Vai Pedir um Aumento, onde a gente vê uma série de tabus e cargas sociais que fazem isso acontecer. E eu separei uma dica, né, com relação a salários iguais, a direitos iguais, né, a luta das mulheres por melhores condições salariais em um mundo de homens. E é a temática central desse filme que eu vou falar, que é a Revolução de Dagenham, dirigido por Nigel Cole em 2011. Funcionárias da fábrica da Ford numa cidade no Reino Unido, que é a Dagenham, vivem uma rotina desgastante de trabalho, condições precárias, longas jornadas, e em determinado momento elas são classificadas como não qualificadas e ponto final. As mulheres passam a reivindicar a igualdade de direitos em relação aos salários, e a manifestação se volta contra o governo em uma luta que foi fundamental para que o parlamento britânico consolidasse o projeto de paridade salarial em 1970. O capítulo 5 se chama Ela Tem Certeza de que Você Não a Respeita, e traz muito do assédio psicológico, assédio moral, virtual, físico, e todo aquele lance de interromper quando a mulher tá falando, de querer explicar tudo que ela tá dizendo, ficar perguntando em tom de prova, em tom de dúvida, o que ela faz, qual que é o seu trabalho mesmo, o que você sabe fazer. E aqui meio que eu separei em vários tópicos, começando então com assédio, o filme A Informante, da Larissa Kondrack, de 2010. Baseado em fatos, A Informante conta a história de uma policial que ela é escalada
para a missão da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, né, na Bósnia. Quando ela chega lá, ela se depara com uma rede de tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. O seu trabalho começa a incomodar ali os poderosos, que acobertavam tudo isso, mas ela não para, ela não desiste das suas investigações. Terra Fria, de Nick Caro, de 2006, também baseado em um caso real, talvez a primeira ação coletiva por assédio sexual nos Estados Unidos. O filme conta a história de Ames, que é uma mulher que abandona o marido que espancava ela para procurar um emprego e sustentar sozinha seus 2 filhos. Daí ela começa a trabalhar em uma mina de ferro em Minnesota, que fica nos Estados Unidos, e os homens o quê? Ficam ofendidos por terem que trabalhar com outras mulheres. Tem outras mulheres ali, poucas, mas tem. Então vai mostrar todos esses abusos masculinos que vão desde xingamentos, de insultos, de abusos físicos, né, até a investidas sexuais que a personagem sofre. Sem respostas para suas reclamações, a personagem ela decide abrir uma ação histórica judicial contra a empresa, dando início a um marco de lutas feministas no país e no mundo. Sobre direitos iguais, eu trouxe As Telefonistas, que é uma produção original da Netflix e segue 4 jovens mulheres de diferentes partes da Espanha que têm em comum, além do emprego de telefonista, a vontade de lutar por independência na década de 20. Virou o jogo A História das Pintadas, dirigido por Marcelo Villanova em 2012. No sertão baiano, na cidade de Pintadas, o machismo era a regra. Importantíssimo e nacional, diante de um contexto dominado pelos homens e fortemente opressor, as mulheres se organizaram para transformar a realidade local e afirmarem suas identidades e direitos. O Sorriso de Mona Lisa, de Mike Newell, de 2003. O filme conta a história de um grupo de mulheres incríveis que estudavam numa universidade nos Estados Unidos nos anos 50, mas que, mesmo com os estudos, todas as possibilidades, elas tinham ali no horizonte ser o quê? Boas esposas. E é aí que entra uma professora de artes, que é interpretada pela Julia Roberts, ampliando as possibilidades e referências dessas mulheres e fazer com que assumam seu protagonismo na sociedade. Como eliminar seu chefe? Olha só que título perigoso, um filme de 1980. Mostra como 3 colegas de trabalho, as 3 secretárias, estão cansadas do chefe machista, egoísta e mentiroso e sonham o quê? Em dar um troco nesse cara. É um clássico da comédia, aquela coisa que a gente tem que ver de forma mais leve, mas também que tem muita verdade dentro. Um documentário chamado Como Se Fosse da Família, que é dirigido pela Alice Riff e pelo Luciano Onça, de 2013. Nesse documentário a gente tem 2 trabalhadoras domésticas que compartilham e refletem suas trajetórias de vida e trabalho, a maneira como desde cedo elas servem e são educadas a servir até a vida adulta a uma mesma família. Também traz o debate sobre a regulamentação que dá os mesmos direitos de trabalho às domésticas. E falando em profissões, trouxe mais 2 dicas de 2 séries, eu tô arrasando nas séries, que trazem profissões também. Uma delas é Glow. Glow também é baseada em histórias reais e retrata um grupo de mulheres que estrelam um programa semanal de luta livre feminina nos anos 80. Nem preciso dizer o quanto pode ser explorado com relação a trabalho e machismo, né? E por fim, a série The Marvelous Mrs. Maisel, que mostra a reviravolta na vida da Miriam Maisel, uma dona de casa que tem aparentemente tudo que uma mulher nos anos 50 gostaria de ter, porém quando ela acaba descobrindo seu talento, seu amor pela comédia, ela se vê deixando pra trás essa vida perfeita e a rotina toda que ela tem pra tentar a sorte como uma comediante de stand-up. A série é um capricho. Eu nunca vi ninguém falar mal dessa série. Ela fez a limpa num ano do Emmy, tipo, ganhou tudo. As mulheres, pelo menos da grande maioria, passam a sua vida profissional adaptando-se a um ambiente criado para homens e por homens. Sempre tem que alterar a maneira de se portar, a maneira de falar, a maneira de se vestir. E ainda assim, a diferença existe e persiste. Negligenciadas e interrompidas, com ideias creditadas a terceiros, são coisas impossíveis da gente ignorar aqui. Que ano é hoje? No finalzinho de Escute o que ela diz, a gente tem aqui um lembrete com dicas e informações para homens e para mulheres também. Algumas estratégias para igualar o campo de jogo entre ambos, né? Tipo, interrompa os interruptores. Eu amo essa. São 12 lembretes aqui muito pontuais e muito interessantes, necessários, eu diria. Um livro que deveria ser lido por todos, e a Primavera Editorial, ela sempre traz junto um além do livro, textos complementares, entrevistas,
entrevistas, coisas que fazem com que a gente fale mais sobre o assunto, sobre o livro que a gente acabou de ler, ainda mais dentro dessa temática que precisa ser discutida ao máximo, sem parar. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, deste livrão, de todas as dicas que eu dei. Caso vocês tenham outras obras, filmes, séries, documentários pra indicar que envolvam o ambiente corporativo, deixa aqui. Eu vou criar uma lista no Filmou, vou deixar tudo aqui certinho na descrição pra quem ficar interessado. Não se esqueça, escute o que ela diz e propague isso. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima.